Olá, bem-vindos a mais um podcast Dois no Comando. Eu sou a Catarina Guerreiro, comigo tenho a Michelle e hoje temos um convidado muito especial para nos falar de um tema extraordinário. Connosco temos o Padre André e vamos falar sobre um tema muito especial para todos nós, a Páscoa, mas assim de um jeito que nunca ninguém vos contou, da forma que nós vamos contar. Michelle, queres acrescentar alguma coisita? Eu penso que já fizeste uma boa introdução, Ok. mas antes de entrarmos no tema em si, Páscoa, gostaria que o Padre André, aliás, antes de mais agradecer por ter aceito o convite, por estar presente aqui connosco e com os nossos espectadores, ouvintes, por ter aceito o nosso convite para falarmos sobre a Páscoa. Mas para quem ainda não o conhece, se você pudesse falar um pouco sobre si. Quem é o Padre André? De onde é que veio? Como chegou ao Luxemburgo? Brevemente, obviamente. Bom, olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que cada um ouve ou assiste esse vídeo. Padre André Favoretti, sou brasileiro e o sotaque obviamente declara isto, mas moro aqui na Europa já há quase 20 anos, fui formado em filosofia e teologia na França, onde morei praticamente 13, 14 anos. Moro aqui em Luxemburgo há 5 anos, já é meu 5º ano aqui. Antes de ser padre, eu era professor de geografia, formado no Brasil, atuei como professor no Brasil e atualmente faço mestrado em catequese na Universidade Católica de Paris. Brevemente. Brevemente. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Ótimo. Então, penso que a gente pode iniciar o podcast, o tema Páscoa. Sim. E a Páscoa, o que é bastante, que nós todos conhecemos, quando a gente chega na altura da Páscoa, perto do domingo de Páscoa, a gente temos primeiro o domingo de Ramos, certo? Que é bastante conhecido entre nós católicos. Você poderia falar um pouco sobre o caminho de Ramos e depois a gente vai fazendo ligação com a Páscoa, o dia de Páscoa. Para falar da Páscoa é importante começar no domingo de Ramos. O domingo de Ramos é esse dia em que, você falou entre nós católicos, eu diria até mais, porque na sociedade as pessoas que vão à igreja ou que não vão à igreja, ou já viram ou vão à igreja no domingo de Ramos, para essa famosa bênção dos raminhos. Em alguns lugares do mundo há procissões, podemos começar com a bênção em determinado sítio e depois irmos encaminhada para um outro sítio para a missa. Aliás, essa missa do domingo de Ramos, ela tem 2 momentos, justamente o primeiro momento em que é anunciado esta passagem dos ramos, vou falar daqui a pouquinho sobre o que. Então começamos a missa com a leitura do Evangelho, em geral, se possível, do lado de fora da igreja ou num outro sítio qualquer. Lemos o Evangelho, as pessoas levantam seus raminhos, damos a bênção dos ramos e depois podemos seguir em procissão até o lugar onde acontecerá a missa. É claro que se não há condições propícias, tudo isso acontece dentro da igreja sem nenhum movimento, mas a ideia é que haja movimento. Então, e por que temos essa passagem especificamente que é lida antes de começar a missa, ou no começo da missa? Para lembrar uma passagem que Jesus viveu quando ele entrou de modo triunfal, esta é a palavra, em Jerusalém. Então, sabemos então que Jesus foi crucificado, sofreu, foi crucificado e foi sepultado em Jerusalém. Só que antes desse evento acontecer, que nós chamamos da ressurreição, que é a Páscoa, é o tema do dia, Jesus ele entrou dentro dessa cidade porque ele não morava em Jerusalém. Okay? Só que Jerusalém é uma cidade muito importante, é a cidade do templo, onde os judeus se reúnem para os sacrifícios de animais,
para pedir perdão a Deus pelos pecados, enfim, toda uma história que talvez não cabe tanto aqui agora, mas é uma cidade importante, ali está o templo. Então, as grandes festas judaicas são celebradas essencialmente ali em Jerusalém. Jesus ele vai entrar na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Naquele momento, e há uma razão para isso também. Aliás, nada é por acaso. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, Jesus, obviamente, já está no fim da sua vida pública. Logo depois ele vai ser julgado e condenado. Então, Jesus já é conhecido. Jesus já tinha feito belos discursos sobre a vida aqui e sobre a vida eterna. Jesus já tinha feito milagres, mortos já tinham ressuscitado, enfim, muita coisa já tinha acontecido. E também já tinha levantado a fúria de tantas pessoas que não o aceitavam, ou que não acreditavam nele, enfim, por várias razões. Razões políticas e religiosas. Então Jesus ele vai entrar aclamado pelo povo. E naquele momento Jesus vai viver, a questão do jumentinho é muito interessante porque confirma uma antiga profecia. Então a gente fala, e obviamente, do Antigo Testamento, antes de Jesus, do profeta Zacarias, que diz, eis que vem a ti o vosso rei, eis que vem a vós o vosso rei, e ele vem montado num jumentinho. Isso é muito interessante porque vem com humildade, também diz a palavra de Zacarias. Ele é rei e ele vem com humildade. Isso é muito interessante. Porque, de fato, Jesus vai ser reconhecido como o Messias, aquele que é esperado para salvar Israel. É claro também que a compreensão do que é salvar Israel e do que é o Messias não era claro para toda a gente. Haviam muitas compreensões. Inclusive, muitos acreditavam num Salvador ou num Messias político. E Jesus vem, de fato, neste jumentinho para mostrar que ele é o Messias esperado, porém não como muitos esperavam. Então, o cavalo na Bíblia é o animal que é visto... Na Bíblia tudo tem muito significado. O cavalo é sinal de poder, de grandeza e tudo mais. E Jesus, ele escolhe o jumentinho, que é o animal da humildade. Então, tudo tem uma lógica, né? Não somente para o cumprimento de uma profecia, mas também no seu significado. Jesus, ele entra num contexto conturbado. Como eu disse, Jesus vai ser julgado e condenado. Então, primeiramente, ao entrar não num cavalo, por exemplo, como poderia ter sido, mas num jumentinho, ele quer mostrar que, além de cumprir uma profecia bíblica, algo religioso, espiritual, com significado espiritual, ele não veio ali para acabar com o poder de Herodes, nem com o poder do Império Romano, com nada. Ele vem para inaugurar um tempo novo e nos dar uma vida nova. É claro que isso não agrada a todos, mas é nesse sentido que ele vem. E quando Jesus entra na cidade, então, havia já uma outra tradição, que é essa dos ramos. Eu primeiro falei do jumentinho, que é importante, que ele não vem para destruir nenhum poder político local, o Império Romano vai continuar a existir. Aliás, Jesus mesmo disse, dai a Deus o que é Deus e a de César o que é de César. E para Jesus está tudo certo, cada um no seu lugar e está tudo certo. E as pessoas estão com os ramos na mão a gritar, Hosana. Hosana já diz algo muito importante sobre quem é Jesus e a sua missão. Porque Hosana é uma palavra de origem hebraica que significa... a tradução é complexa. Poderíamos dizer, por favor, nós te pedimos, salva-nos. Algo nesse sentido. Tá bem? Então, ao mesmo tempo, é um grito de alegria, porque se as pessoas clamam isto para Jesus é porque encontraram nele o Salvador, então estão alegres. E, ao mesmo tempo, Hosana é um grito que vem do coração, do mais íntimo de nós, isso tem muito a ver com a Páscoa, vocês vão ver. Tem o grito de Hosana, por isso que tem que começar no Domingo de Ramos, esse podcast.
porque é ao mesmo tempo alegria e ao mesmo tempo a expressão mais profunda que nós temos dentro de nós de sermos salvos. Salvos de tantas realidades, de trevas, ou de dores, ou de tristeza, ou de traumas, ou de tudo. Do que for, exatamente. Então, é alegria porque encontramos aquele que pode nos salvar, e é ao mesmo um grito de dor, porque eu estou ali a expressar aquilo que está dentro de mim que precisa ser libertado. E esta palavra é importante para a Páscoa. E esse domingo de Ramos, então, com esse grito de alegria e de dor ao mesmo tempo, o que é muito interessante, porque tem a ver com a morte e a ressurreição, Jesus montado no jumentinho para dizer que ele não vai atender às expectativas políticas do povo, e que ele vem com humildade, e que ele vem para aqueles que o aceitam, também tem isso. Ele vai adentrar pelas portas de Jerusalém, também a questão das portas são importantes para compreender a Páscoa. Tudo isso tem importância, tem significado. Jerusalém é uma cidade com uma muralha, com algumas portas, e Jesus vai atravessar uma destas portas e vai entrar então nesta cidade aclamado com gritos de dor e alegria, Hosana, montado no jumentinho. Eu retomo porque isso é importante. E aí então marca-se o começo da que nós chamamos da Semana Maior. Na cabeça da maior parte do povo, da sociedade, a festa mais importante do cristianismo é o Natal. O Natal tem a sua grandíssima importância. Porém, a festa mais importante do nosso calendário é a Páscoa. E a Páscoa, ela começa então neste domingo de Ramos e termina, vamos dizer, no domingo de Páscoa. Nós chamamos essa semana de Semana Santa ou de a Semana Maior. Maior porque cronologicamente ela vai de domingo a domingo, então ela dura 8 dias, podemos pensar por aí, mas também podemos dar um significado mais espiritual, que é a Semana Maior, no sentido onde ela traz um grande significado para nós. Essa semana marca o coração da nossa fé cristã, né? Então, ela vai nos ajudar a passar do Domingo de Ramos com essas aclamações que eu acabei de dizer e essas considerações. Quinta-feira Santa, depois, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e Domingo de Páscoa. Na Quinta-feira Santa, Jesus tem duas coisas importantíssimas. Eu já falei que Jesus entrou num jumentinho, sinal de humildade. Na Quinta-feira Santa, Jesus já está dentro da cidade de Jerusalém, num lugar que nós chamamos cenáculo, uma sala, que não está no térreo, está no primeiro piso. Ainda se pode visitar em Jerusalém esta cidade, esse lugar. É uma sala grande, onde aconteceu um jantar, e dá para falar sobre esse jantar daqui a pouco, que era o jantar pascal, que nós chamamos de Seder, dentro da tradição judaica, e Jesus vai comer então vai fazer este jantar, esse Seder, que é mais do que um jantar, é um ritual que é feito nas famílias judaicas até hoje, onde lembra-se da Páscoa. Também já percebe então que a quinta-feira também é importante porque ela anuncia o que vai ser vivido. Nesta quinta-feira então Jesus reúne os discípulos à volta da mesa. Tem esses quadros famosos da Santa Ceia, tem em tantas casas também. Jesus está com seus discípulos e ali acontecem duas coisas importantes, essenciais. Diria, primeiramente, Jesus, neste jantar, nesse Seder, tem o pão sem fermento, podemos falar sobre isso depois. Tem o pão sem fermento, também tem o vinho, tem outros elementos, tem ervas amargas, enfim, tem outras coisas, mas essencialmente o que nos interessa hoje, tem pão sem fermento e tem vinho, o cálice de vinho. Jesus então ele vai tomar o pão em suas mãos e vai dizer: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Isto é o meu sangue, que será entregue por vós. Isso já faz uma ligação com a Sexta-feira Santa, com o dia seguinte, porque de fato, na cruz, Jesus está totalmente entregue,
corpo e com o sangue que sai de seu corpo. E esse mesmo corpo vai ser o corpo ressuscitado do domingo da Páscoa. Percebe? Tem toda uma ligação. E Jesus diz que este corpo e este sangue serão entregues para nos dar a vida. Então, tudo tem um significado muito importante. E também tem um outro gesto importante. Bom, primeiramente, algo extraordinário. Deus, o Todo-Poderoso, ele diz que aquilo é o corpo e o sangue dele. Já é algo extraordinário. Um gesto grande de humildade, mas de modo concreto, para que não fique uma ideia talvez altamente espiritual, sem nenhuma ligação com a realidade. Jesus ele dá um exemplo. Ele toma uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. Mais um gesto de humildade. Quem faz isso é o escravo. Tanto é que Pedro recusa. Meus pés você não vai lavar. Eu vou dizer com minhas palavras de hoje. Meus pés não. E Jesus disse, se eu não puder lavar os seus pés, você não terá parte na vida eterna. Porque Pedro é sempre muito firme e ali é um gesto de orgulho. E eu digo sempre, o coração do orgulhoso não é fechado. O coração humilde ele é aberto. Então por que Jesus está condenando Pedro? Não. Jesus está dizendo, se você não deixar, ou seja, se você não se tornar humilde o suficiente, que se o seu coração não se abrir, não tem como receber aquilo que eu tenho para te dar. Então, não é... Nós temos uma ideia, muitas vezes, do julgamento divino como Deus que diz você para lá, você para cá, você para lá. E, na verdade, é simplesmente o resultado das minhas escolhas. Essa passagem com Pedro é fantástica. Jesus está a oferecer ali algo inédito. E Pedro diz, não, o meu não. Ok, se no seu não, ok, então vai ser não. Não tenho, se você não se abrir, eu não tenho o que fazer. Né? Então esses dois gestos da Quinta-feira Santa são extremamente importantes. Aí começa o que nós chamamos de tríduo, 3 dias, que vão até a Páscoa. Quinta-feira, Jesus, além então de lavar os pés durante uma celebração pascal, com pão e vinho, essencialmente, que se tornam corpo e sangue, para nos dar a vida. Lava os pés dos discípulos e logo depois o que acontece? Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, vai rezar com 3 dos discípulos e Judas, sempre Pedro, Tiago e João. E Judas chega então com os soldados para prender Jesus. Com o famoso beijo, Jesus vai preso. Aí começamos então o mistério da Sexta-feira Santa e até os demais dias. Só uma pergunta. Sim. E talvez também para... Você há pouco falou de os judeus, na época, já festejavam, celebravam a Páscoa. Sim. Certo? Ou seja, a Páscoa já vem do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. O significado da Páscoa para os judeus é a libertação do povo israelita do Egito. Exatamente. Certo? Exatamente. Ou seja, a gente pode fazer a ligação de o que os judeus já festejavam e celebram ainda hoje, para quem não acredita em Jesus Cristo como Messias, que é a Páscoa é a libertação do povo israelita, mas Jesus veio para libertar todos nós. Exatamente. Certo? Então, podemos falar um pouquinho mais disso quando formos falar sobre a Páscoa precisamente, mas de fato, o que Jesus celebra na quinta-feira é esse jantar, esse seder, que se chama, é o nome exato, para celebrar a Pessar, que em hebraico nós traduzimos como Páscoa, que significa passagem, e passagem de quê? Passagem da escravidão do Egito para a terra prometida, para a liberdade prometida e cumprida e dada e entregue por Deus ao seu povo. O que Jesus vai fazer? E existe todo um ritual para celebrar essa Páscoa que era mandamento, que é mandamento no Antigo Testamento e que até hoje, numa família israelita, de tradição judaica, ela vai colocar à mesa todos esses elementos, vai ler a palavra de Deus e vai contar o que passou. E o que é bonito é que toda a história até hoje
ela é contada no presente, para mostrar que essa história é a história dos nossos pais, porém, a história dos nossos pais é também a nossa história. E nós herdamos essa história e ela é a nossa história hoje. O que é necessário é ressignificar essa história, atualizar esta história, porque hoje Deus também vem me libertar. Esse é o significado essencial. Então, toda essa celebração judaica, ela é feita, ela tem um aspecto do passado, mas ela tem um aspecto do presente. Porque não é um fato simplesmente de lá atrás, é para hoje. E quando... Muito bem. Fazendo a transição da Quinta-feira Santa para Sexta-feira Santa. Bom, Jesus estava no Monte das Oliveiras a orar. E se a minha memória não me falha, até quando ele ora e pede: Pai, tira-me este cálice de mim, não é? Sim. Porque é esse sofrimento. Judas aparece juntamente com os soldados romanos e os fariseus, Sim. porque eram principalmente os fariseus que eram contra Jesus Cristo, e o trai com esse beijo famoso. Sim. Os romanos levam ele para ver o César. Os romanos vão levá-los primeiramente para uma cadeia, e ele vai ser então ali à espera do julgamento, que vai acontecer então na sexta-feira, que é o que nós celebramos na igreja. Vai passar diante de Pilatos, vai passar depois diante enfim, ele vai passar diante das autoridades judaicas, porque quem pede a prisão de Jesus e a morte de Jesus são os judeus. Exatamente. Então existe um julgamento judaico. Porém, os judeus não podem matar ninguém. É meio que uma coisa estranha, né? Os judeus não podem matar ninguém e vão entregar para alguém que pode matá-lo. Né? Quer dar uma pausa? Ou... Não, o micro normalmente não apanha. Ah, é? Ele corta os ruídos. Ah, então tá bom. Sim, mas depois a gente tira. Tá bem. Agora já dei o corte. Pronto, os fariseus queriam, os judeus, mas principalmente os fariseus, os judeus, queriam condená-lo, só que não podiam, então pediram ajuda, não é? Ou imploraram o Império Romano para o condenar. Sim. Naquela época existe então vários povos ao longo do Império Romano que foram dominados por Roma, e o povo desta localidade também tinha suas leis, os seus costumes, e foram dominados pelos romanos e tinham que pagar tributos a César, então, que era o imperador. E para cada um desses povos locais ao longo de todo o Império Romano, não somente aí, mas ao longo de todo o Império Romano, tinham as suas lideranças locais, que estavam ligadas então a um representante de César, e César era o imperador de todos. Só para ter uma ideia rapidamente sobre o contexto. Nesse contexto, então, quem vai poder julgar Jesus, e a pedido dos judeus, vai ser justamente Pilatos, que era o representante local romano naquele sítio. Ele foi julgado e depois é quando a gente começa a falar da cruz também, porque a crucifixão era um método dos romanos, já antes de Jesus Cristo, de matar os ladrões, as pessoas criminosas. Como é que isso quando a gente fala de Páscoa, a gente não pode falar de Páscoa sem a cruz, certo? Sem essa cruz. O que é que essa cruz significa para nós? Já que é para fazer a ligação entre Páscoa e a cruz, o que é muito importante, porque não há Páscoa sem cruz, porque não há ressurreição sem morte. E a morte de Jesus, ela é cruel. Eu digo sempre que, para nós, algo chocante nos dias de hoje é pensar numa cadeira elétrica como pena de morte.
raramente, hoje em dia, ela é praticada, mas é uma condenação que ainda é praticada, que pode ser praticada. Então, para nós pensar numa cadeira elétrica é algo extremamente assustador, como era extremamente assustador a crucificação na época de Jesus. E que era um instrumento de condenação à morte. Né? Naquele momento ali da condenação de Jesus, então, a cruz era o pior instrumento de tortura daquele contexto, daquela época. E é interessante que, não digo que é bonito, porque não há nada de bonito, é horrível, é que eu digo sempre, nós nos acostumamos com a cruz. Mas nós temos 2000 anos onde a cruz não é um sinal de tortura e ninguém viu de fato alguém ser crucificado. E que nós nos acostumamos a ter esses objetos na nossa casa e que eu acho que pessoalmente deve ter, porque é uma lembrança para nós. Inclusive, pequeno parênteses, alguns ainda vão dizer, mas Jesus não tá morto na cruz, por que continuam a crucificar Jesus? Eu digo, sim, Jesus não está morto, óbvio, senão também não tem sentido celebrar a Páscoa. Jesus não está na cruz, ele ressuscitou, senão não tem sentido. Senão a nossa fé não teria sentido. Senão a fé não tem sentido, né? A gente fecha as portas da igreja, vai embora e acabou, não tem mais nada para fazer. Jesus, de fato, não está na cruz. Porém, como eu não tenho como festejar sem lembrar da cruz, eu preciso ter uma cruz que me lembre o caminho. A cruz é o caminho. Porque o que é interessante da cruz é que ela mostra que, primeiramente, Jesus desceu na maior miséria humana da sua época. Não havia nada de pior a ser feito do que ser crucificado. Então, aquilo que eu dizia agora há pouco do Hosana, que é um grito de alegria, mas que expressa também um grito de dor que vem de dentro de nós, por favor, salva-nos. E salva-nos de quê? Isso também é uma pergunta importante. Jesus, ao salvar-nos através da cruz, sendo a cruz o pior instrumento de tortura da época, ele quer dizer algo do tipo: percebe aí você, André, percebe você que eu fui capaz de sofrer a pior dor para mostrar que eu conheço a sua dor? E para mostrar que a sua dor pode ter sentido se você se unir a mim. A cruz não vai eliminar a dor de ninguém. Aliás, Jesus, durante a vida, ele diz: quem quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, ou seja, ao seu orgulho, a mesma coisa da ideia de Pedro, eu me basto a mim mesmo, é mais ou menos isso, e a gente sabe que a gente não se basta, nós não nos bastamos a nós mesmos, mas enfim, renuncie a si mesmo, a esse orgulho, a esse egoísmo que está dentro de você, senão nada pode acontecer na sua vida, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, enfrente os desafios, enfrente as suas dores, enfrente os seus traumas, enfrente os seus medos. É uma palavra de ordem, mas no sentido mais belo possível. Enfrente tudo que você tem que enfrentar, ou seja, assuma a sua cruz. E não sei em qual dos evangelhos tem uma precisão ainda. Assuma a sua cruz a cada dia. Essa tem uma vírgula. Porque ela é contínua. E me segue. Ou seja, Jesus não anula a dor. Porque quando nós estamos na dor, isso acho que todos podem fazer essa experiência, a dor é um lugar de aprendizado. Quem não sofre não aprende. Esse é fato. Se você não renunciar a... Por exemplo, quando nós vamos entrar na universidade, que temos que fazer aquelas provas difíceis, se você não renunciar às festas com os amigos durante um tempo para se dedicar aos estudos, você nunca vai conseguir ingressar numa universidade e não vai conseguir sair da universidade com diploma. Exato. É verdade.
Então, não tem como renunciar a esse sofrimento. É um sofrimento, eu quero sair com os meus amigos. Mas existe um bem maior. O bem maior que eu quero agora é qual? Eu quero conseguir este lugar na universidade, eu quero ter esta formação e eu quero ser um bom profissional, que seja em qualquer área. Então, exige renúncia e exige um sofrimento, porque renunciar é sofrer, de certo modo. Né? Mas por um bem maior. Então, eu posso, já que eu usei um atleta, o exemplo do atleta ou do dançarino é fantástico também. Porque exige uma disciplina muito grande. Se eu não passar horas de treino, e quantos atletas aí, às vezes jovens, que gostariam e dizem, eu gostaria de sair para beber um copo com os amigos, mas não pode, fisicamente não pode beber, não pode ingerir álcool. É verdade. É algo duro. Porém, e exige muito treinamento, ou seja, não somente eu vou renunciar a beber um copo com os amigos, a sair determinada noite, a chegar mais tarde em casa, não somente eu vou renunciar a isto, além disto, eu vou ter ainda que treinar para ser o melhor jogador, para ser o melhor dançarina, a melhor dançarina do Bolshoi, qualquer coisa do tipo. Então, é duro. Ou eu tento dar e perceber qual é o sentido de tudo isso, além daquilo que eu vivo, e essa imagem é muito boa para compreender a cruz e a ressurreição. É o sofrimento e a alegria, o grito do Hosana, que é ao mesmo tempo dor e alegria. E a vida é isto. Né? Então, ou eu passo a minha vida inteira a olhar para o meu sofrimento e dizer eu sofro, mas não busco qual é o sentido disto, e daí a minha vida vai ser um cântico de lamentos sem fim, ou eu levanto a cabeça, percebo que há sofrimento, mas eu olho além do sofrimento a finalidade. E se eu consigo fazer isso, a minha vida tem sentido, e o meu sofrimento tem sentido. Então, isso é muito claro quando Jesus aparece ressuscitado com as marcas da paixão. O corpo de Jesus, bom, já fiz um passo aqui para o domingo. Mas só para dizer que claro. Jesus ele sofre, ele assume os nossos sofrimentos, ele assume também o nosso pecado. O que é o pecado? A gente tem medo de falar da palavra pecado, sendo que todos nós cometemos o tempo todo. A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Pecado. Então, pecar é errar, e tem 2 significados interessantes para pecado, porque se não compreender o que é pecado, eu não consigo entender nem a Sexta-feira Santa, nem o domingo da Páscoa. É algo muito simples, algo simples. Enfim. Podemos compreender o pecado no sentido hebraico da palavra como errar o alvo. Sabe quando você faz arco e flecha e que você quer aquele meiozinho do quadro, não lembro o nome exato agora. Existe o alvo, Sim. o alvo, e no alvo tem vários círculos e você quer o meio. Então você vai com a sua flecha, tenta acertar, ou vai para fora completamente, o que pode acontecer, ou não vai para o centro, correto, que você gostaria. Ou às vezes fica intermediário. Essa é uma ideia excelente para compreender o que é pecado. A gente não peca, a gente não erra porque a gente quer se fazer mal, a não ser que estejamos doentes psicologicamente. Uma pessoa sadia não erra porque quer se fazer mal, ela quer tentar acertar. Até quando ela rouba, por exemplo, ela precisa de um benefício, ela pensa no benefício pessoal. Isso vai trazer, claro. Ela percebe? Ainda que o caminho não seja bom, ela pensa ainda que o caminho não seja bom, ela pensa naquilo que de bom ela pode tirar para si. Então ela vai mirar, só que aí nesse caso o roubo, ela está realmente mirando no lugar do outro lado. Ela errou o alvo. Concretamente ela errou o alvo. Essa ideia de pecado é fantástica. Então, se eu tento acertar o alvo e que eu miro corretamente, que eu tenho a técnica boa para poder fazer, vai dar tudo certo. Ok. Isso não é um erro, não. Mas se escapulir para o lado ou para fora, existe aí algo que não está
correto. Eu quero um bem, porém estou procurando caminhos que não são Errados. bons. E tem caminhos que não são bons um pouquinho, e tem caminhos que não são nada bons. E é nesse sentido aí que poderíamos compreender que existem pecados mais leves e pecados que levam realmente a algo muito ruim, pecados veniais e mortais. Não vamos entrar, não é o tema de hoje. Mas só para entender que esse erro do alvo pode ser com uma consequência pequena ou muito grande, percebe? Ou também podemos pensar no pecado como uma divisão, algo que revela e que causa, ou que causa e que revela uma divisão em 3 níveis. Uma divisão já em mim mesmo, porque se eu cometo algo mal é porque algo dentro de mim não está muito ajustado, está aquebrantado, está partido dentro de mim. Então há uma separação dentro de mim, que mais uma vez pode ser grande ou pequena também, né? Dependendo de como está o meu coração, eu posso cometer as piores coisas do mundo. Então, uma separação interna, algo que está partido dentro de mim, eu posso compreender o pecado numa outra dimensão com relação ao outro. Se eu minto ou se eu roubo, eu estou lhe fazendo mal. Então, eu estou me separando de você, que você saiba ou não. Se eu minto, obviamente que a pessoa que ouve a história não sabe que ela está ouvindo uma mentira. Exato. Mas eu sei que eu estou a mentir. E eu estou me separando da pessoa através da minha mentira. E assim com todos os outros males que podemos fazer. E por fim, uma terceira dimensão, então, algo partido dentro de mim, algo partido na minha relação com o outro e algo partido da minha relação com Deus. Porque se Deus é bom e me criou para o bom, para o bem, para a verdade, se eu faço o mal, eu também me afasto de Deus. Então essas duas noções, que seja a questão de errar o alvo ou das separações, eu acho que são muito interessantes. Isso todos nós vivemos, né? Então o que Jesus ele vem fazer na Sexta-feira Santa, para voltar aqui na questão da cruz, da qual nós não podemos escapar, é que de fato todos esses erros de alvo ou estas separações, ou seja, o pecado e as suas consequências, trazem também o mal para dentro de nós. Né? É motivado por um mal e causa e traz o mal para dentro de nós. E é tudo isso que nós temos que apresentar ao Senhor na Sexta-feira Santa. O dia que Jesus é crucificado, somos chamados, não somente na Sexta-feira Santa, mas de modo especial na Sexta-feira Santa. Mas por que temos então, voltando ao assunto, por que temos cruz com o crucificado em nossas casas? Para reconhecermos e dizermos, Hosana. Tu és aquele que assumiu as nossas dores, as nossas cruzes, tu és aquele que vai assumir todo o peso do mundo sobre si, de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as épocas da história. Hosana, então, obrigado por isso. Eu confio que tu és aquele que pode fazer isso. E Hosana, por favor, ainda há tanto mal dentro de mim, por favor, retira isso de mim. Hosana. E eu acho que esse é o significado maior da Sexta-feira Santa. E que também é um convite para nós não negarmos a nossa cruz, mas um convite a enfrentar a nossa cruz. Se não há enfrentamento, não há crescimento. Se não há enfrentamento, não há salvação. Não pode haver cura. Gostaria só de fazer uma pequena ligação e ao mesmo tempo abrir uma pequena parêntese, porque eu penso que faz sentido. Porque no desenvolvimento pessoal e humano, quando a gente trabalha o nosso interior, não é? A gente fala muitas vezes do lado sombra, do lado luz, tem a ver também com esse rasgo, não é? Ou que a gente tem que aprender a lidar também com a nossa sombra, onde a gente, mesmo não querendo e sem querer, a gente não acerta o alvo como a gente queria e a gente vai para um caminho um pouco menos bom. E quando a gente fala da Semana Santa, também fala muitas vezes em se confessar durante essa semana. E eu vejo esse ato de se confessar como um ato de desenvolvimento pessoal interno
e de aproximação com Deus. Em que sentido? Porque eu demorei muitos anos para entender o significado, até fazer sentido para mim, dizer, ok, eu vou-me confessar a um padre. Que é, o facto de chegarmos ao pé do padre para pedir para se confessar, nós estamos numa posição de humildade, que é o que Jesus Cristo pede que a gente seja. Ou seja, a gente Volta na história do lava-pés de Pedro. mete o orgulho de lado. Sim. Que não é fácil de todo. E abre-se uma porta. Exatamente. Que não é fácil de todo. Porque Sim. eu, por mim falo, eu tento ser o máximo dos possíveis humilde no meu dia-a-dia. Mas há momentos onde a gente se deixa levar pelo orgulho. Sim. E quando a gente verbaliza e temos essa consciência de eu cometi um ato, tive um pensamento que não é bom, que não é saudável, eu vou verbalizá-lo e para isso falar com um padre, vou tirar o meu ego, meter o meu ego de lado, ter essa consciência, isso vai abrir a porta para a transformação. Porque é o que Jesus Cristo também nos traz na Páscoa, que é a transformação. É a palavra que eu ia usar daqui a pouquinho, mas continua, porque é muito bom. A transformação. Ou seja, a Páscoa, a confissão, se confessar, permite a nossa transformação interior, que é o reconhecimento. E não há transformação sem reconhecimento, sem essa humildade. Eu gostaria de deixar essa mensagem, porque eu demorei muitos anos para entender porque é que eu vou me confessar com um padre se eu posso me confessar diretamente a Deus. Sim, nós podemos nos confessar diretamente a Deus. Só que quando a gente se conversa diretamente com Deus, a gente consegue manter esse ego, esse orgulho, porque ninguém sabe, mais ninguém está a ouvir a conversa entre mim e Deus. E quando a gente conversa com o padre, que o padre tem e tem essa permissão de poder, não sei, é uma bênção, eu não sei como é a palavra correta. Absolução. Sim, perdão dos pecados. Para falar de modo mais simples. Pronto, tem esse poder de, nós entramos nessa parte de humildade e nós temos que enfrentar a nossa dor, o nosso ego, juntamente com o padre. Sim. Pronto. E isso faz com que essa transformação se possa iniciar. Sim. De fato, a confissão, há muito preconceito por falta de conhecimento, porque tem que lembrar também que o padre também se confessa, vai começar por aí. E de fato você trouxe os elementos do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, o que é real, o que mostra também que a prática da igreja, que é muito antiga, ela não está desvinculada da vida real das pessoas. E que a confissão não é uma obrigação no sentido moralizante, moralizador, não sei qual seria a palavra, uma obrigação negativa que nós temos. Ela é um caminho de libertação. Então, só de compreendermos isso, e a confissão está ligada à cruz, porque foi na cruz que Jesus perdoou os nossos pecados. Então, a confissão está ligada ao mistério da Sexta-feira Santa também. E é por isso que nós convidamos as pessoas também, de modo especial, não unicamente, para se confessar durante esta Semana Santa. Já que falamos de pecado e de salvação, nada melhor do que entrar concretamente nesse caminho. De fato, posso confessar a Deus? Posso. Posso pedir perdão diretamente a Deus? Posso. Não há nenhum problema. Só que, de fato, o fato de ter que contar isto para um outro ser humano, neste caso um padre, de fato abre as portas da humildade, me obriga a sair do meu orgulho. Né? Não é... A gente fala de modo comum, como você utilizou, e é a expressão mais comum, vou confessar ao padre. Na verdade, se fôssemos mais exatos, eu vou confessar a Deus através do padre. E o padre ali, ele vai agir na pessoa de Jesus, que com amor e misericórdia vai ouvir e vai dar o perdão, como Jesus fazia. Né? O padre não está ali nem para julgar, nem condenar ninguém, porque ele mesmo... Se fosse o caso, ele também seria julgado e condenado por outro padre. Se essa fosse a lógica, que não é. Tá bem? Então, uma abertura à humildade
E também o fato de eu reconhecer e verbalizar, a gente sabe que muda tudo. Uma coisa é eu pensar no mal que eu fiz, outra coisa é eu dizer o mal que eu fiz. E é nessa hora que tantas pessoas choram, se emocionam, porque, de fato, é todo esse peso, essa carga que está dentro de nós, a gente volta no grito do Hosana, que sai. Sim. Eu uma experiência, né, que eu fiz, que eu partilhei consigo, que eu penso que isso pode ser vou usar as suas palavras, né, ou seja, aquilo que você me disse, as minhas palavras foi que você que me disse e faz todo o sentido para mim. Foi quando eu comentei que após muitos anos que eu me confessei de novo, quando eu entendi o real significado, para mim começou a fazer sentido, eu me confessei, e quando eu fui comungar pela primeira vez, após a primeira confissão que eu fiz após muitos anos, eu senti uma paz interior incrível. Quando comunguei, quando tive o corpo de Cristo, e eu partilhei isso consigo, e você falou que quando a gente está desorganizado dentro de nós, ou a gente tem uma casa, e a gente recebe uma pessoa dentro de casa e a casa está desorganizada, a pessoa que chega, que a gente recebe, não se vai sentir tão bem do que quando a casa está organizada, está arrumada, está organizada, está limpa. Sim. E a confissão é isso, porque a gente quer que Jesus haja em nós. Então vamos limpar o nosso interior, Organiza um pouco a casa, exato. para ele poder agir. E eu achei essa imagem muito bonita, que você tinha partilhado comigo, e eu gostaria de deixar aqui, porque eu acho que faz muito sentido. Para dizer também que a cruz, ela não, já que tem a ver com confissão e cruz, né, justamente, a cruz ela não explica a dor, ela revela, na verdade, ela não explica a dor, ela acolhe a dor. Já que você falou a palavra transformação, tem até uma canção no Brasil que fala um pouco disso, não vou me lembrar agora a letra da música, mas a expressão sim, que a cruz ela tem um poder transformador. E quando a artista canta transformador, logo depois ela canta transforma a dor. E eu acho isso fantástico. Porque você pode... Jesus ele não veio para, com a cruz, eliminar a dor, porque a gente já percebeu que a dor, a dificuldade, a provação, ela nos leva ao crescimento, leva à mudança, se nós vivermos isso do modo exato. A santidade. Leva à santidade, ou seja, o treino, como dos atletas, enfim, tudo isso que a gente já falou. Jesus ele não veio para eliminar tudo isso, mas Jesus veio para dar sentido a tudo isso. A cruz não vai eliminar, a cruz de Cristo não vai eliminar as nossas cruzes, mas vai dar sentido às nossas cruzes. Ela vai transformar a nossa dor, sem eliminar as nossas dores. Então acho que isso é muito importante e é muito bonito também. Deixa-me aqui, eu tenho estado um bocadinho mais calada hoje, porque eu estou a ouvir, e é muito interessante ver a forma depois desconstruída para uma linguagem acessível a todos, que o Padre tem estado a contar estes movimentos que foram acontecendo, e eu acho isso extraordinário. E eu gostava de colocar a questão porque o Padre estava a explicar e a partilhar um pouquinho de nós nos podermos perceber que a vida nós vamos viver as nossas dores e que é com elas que vamos aprendendo. Mas o que é que acontece, ou como é que nós devemos viver isto quando, durante a dor, nós achamos que não temos respostas? Quando há o tal silêncio que Deus nos... Como costuma dizer, que o silêncio é preparação. Como é que nós vamos gerir isto? O que é que isto pode significar para nós? O que é que devemos fazer quando estamos a atravessar estes processos de dor e de nos colocarmos de, ok, eu tenho isto em cima da mesa, eu sei que tenho que enfrentar isto, mas eu ainda não sei o que é que esperar de Deus quando há este silêncio. E aí nós entramos e enfrentamos o mistério do sábado. Porque o sábado santo é a resposta para a sua pergunta. Porque o sábado santo, para quem não sabe, na igreja, o sábado santo, o sábado, não há
não há celebração na igreja, não há missa. Temos que compreender o sábado no sentido bíblico da palavra e não no nosso calendário. Porque no sábado à noite tem a vigília da Páscoa. A gente já celebra a ressurreição do sábado para domingo, porque Jesus ressuscitou na madrugada do sábado para o domingo. Só que os dias bíblicos são contados do pôr do sol até o pôr do sol. Para que fique claro, tá bem? Então, essa ideia deste sábado santo, do momento em que Jesus é crucificado, às 3 da tarde, já começa aí um grande silêncio. Na igreja nós vamos ter alguma outra celebração, não a missa mais, a partir desse momento. Já na sexta-feira não há missa. No sábado não há. E a gente pode dizer assim, não há nada. Há momentos de oração, mas há sobretudo silêncio. Então, a partir do momento que Jesus ele morre, tudo bem que em tantos lugares do mundo, e eu venho do Brasil, isso é muito importante no Brasil, na sexta-feira à noite fazem muitas, e no Brasil é feriado, a Sexta-feira Santa, então é o dia que as pessoas vão às 15 horas para a igreja para fazer a última celebração, das 3 da tarde, o momento da morte de Jesus, e que à noite no Brasil há encenações, teatros sobre a paixão de Jesus. Mas, de todo modo, dentro da igreja, dentro da liturgia, dentro dos ofícios, silêncio. E esse silêncio nos lembra aquilo, é muito próximo daquilo que nós vivemos hoje. A Sexta-feira Santa tem esse significado bonito que fala aos nossos sofrimentos, mas também o silêncio, porque, de fato, às vezes a gente não encontra a resposta. Não buscamos em Deus, não encontramos em Deus, ou não encontramos na vida, para alguém que talvez não acredite em Deus, resposta. E é o dia que o sábado aparentemente não acontece nada, porque Jesus está no túmulo, os discípulos estão em choque, escondidos em algum lugar, com medo de eles também serem crucificados. É como se toda a esperança que o povo depositou naquele homem, todo aquele grito de Hosana, e agora? Isso pode ser até uma questão para pessoas de fé, porque a sua pergunta acho que toca... Para alguém que não tem fé, é um silêncio constante, então talvez não altere nada. Mas para uma pessoa que acredite em Deus de modo mais intenso ou minimamente, você fala assim, mas o Sábado Santo talvez seja uma resposta ao Deus que aparentemente não faz nada diante do meu sofrimento. E ali eu posso pensar no grande silêncio da depressão, porque uma pessoa que está, como padre, já acompanhei, e é tão difícil, imagino para quem está dentro de casa ter alguém com depressão. A pessoa com depressão, ela está nesse tempo do silêncio absoluto. Ela não encontra ânimo para nada, ela está dentro do túmulo, como Jesus estava dentro do túmulo. Ela não quer ver a luz, ela não quer ver ninguém, ela quer ficar ela com ela mesma, e de preferência talvez até sem ela mesma. De modo figurado falando, simbólico falando. A gente pode pensar na pessoa com depressão, a gente pode pensar na pessoa com luto, que perdeu... isso talvez mais do ponto de vista daqueles que amavam Jesus, que estavam com ele de perto. E que vem aquele silêncio. Aquele que falou-me tanto sobre a vida e sobre o amor e sobre a felicidade e sobre a vida, está no túmulo, está morto. E aí eu posso pensar no luto das pessoas que eu amo e o silêncio dessa voz que eu não ouço mais. Depressão, luto, posso pensar na ansiedade. A ansiedade está mais ligada ao futuro. Quando nós somos apressados demais e não sabemos esperar e queremos respostas para ontem, de algo que é para amanhã, mas eu quero a resposta para hoje, para ontem, e como eu não tenho a resposta ontem daquilo que eu vou viver amanhã, o hoje eu vivo em silêncio e desesperado. E no sentido próprio da palavra, desesperado significa sem esperança. O que também é um sofrimento gigantesco. Ou seja, silêncio ligado à depressão, silêncio ligado à ansiedade, silêncio ligado ao luto e
não sei, talvez outras situações. Né? Ver também esse silêncio como forma de preparação para a compreensão daquilo que Deus nos quer transmitir. Também, Michel, mas aí a gente pode pensar assim, num lado bem humano, esse é o lado espiritual e belíssimo. Né? Gostava que eu também pudesse viver os momentos espirituais Sim. desse modo. Onde eu digo, e agora é um silêncio, mas eu sei que, ok, Deus vai agir, Deus está comigo. Esse é o ideal. Deus não está parado, Deus não está ausente, Ele está agindo de modo que eu desconheço, mas Ele está a agir. Esse é o ideal. Mas na prática, quando eu sofro de ansiedade, de depressão ou de luto, essa esperança que está ligada à fé, ela desce. Ela desce. E aí talvez a compreensão do que acontece aí é um ponto importante. O que acontece no Sábado Santo é aparentemente ausência e silêncio. Mas aparentemente. Porque aparentemente, na aparência, na forma, no concreto da vida, o que as pessoas que perderam Jesus e que o amam veem é um túmulo fechado com uma grande pedra. E talvez seja assim que muitas pessoas, nessas situações descritas, ou em outra, na dor de uma doença sem cura. Enfim, não vamos multiplicar aqui os casos desesperados, no sentido sem esperança. Mas o que nós vemos é isto. Um túmulo fechado com uma grande pedra, impossível humanamente de retirar a pedra. E de todo modo, se eu retirar a pedra, o que eu vou encontrar dentro é um corpo morto. Ok? Só que isso é do que eu vejo, é a aparência. Mas o que acontece de fato no Sábado Santo? Jesus, ele não está... O corpo de Cristo está morto dentro do túmulo, sem dúvida. Porém, a morte é o que? A separação do corpo e da alma. E a alma de Jesus? A alma de Jesus não está morta. Não tem sentido. A alma não morre. A alma é eterna. E o que faz Jesus, a alma de Cristo naquele momento? Isso que é importante. Quando nós dizemos a nossa fé na igreja, nós dizemos que ele desceu à mansão dos mortos na oração oficial. Ou, em francês, il est descendu aux enfers, ele desceu nos infernos. É a versão francesa, infernos, no plural, para uma expressão que em português nós dizemos a mansão dos mortos. O que significa isso? Primeiramente, deixar claro, Jesus não desceu ao inferno, que é o lugar da condenação eterna, onde há ausência do bem. Podemos compreender o inferno como a ausência total do bem, do amor, que é Deus. Jesus, ele não desce no inferno, porque Jesus é amor, Deus é amor, ponto. Deus é, o inferno não é. Para pensarmos em termos mais filosóficos, mas é interessante. Jesus, ele desce nos infernos, que é o local da espera, a mansão dos mortos. Em português fica mais fácil de compreender. A morada dos mortos. Que não são os mortos, obviamente, não é um cemitério. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E depois, durante a edição desse podcast, eu vou pedir que coloquem uma imagem que é um ícone. O ícone são representações dos nossos irmãos orientais, cristãos orientais. Nós utilizamos aqui no Ocidente, mas infelizmente pouco, porque eles mostram a realidade espiritual de modo mais intenso. E existe o ícone da Anastasis, vamos dizer, o ícone da ressurreição, que mostra, na verdade, Jesus que desce nessa morada dos mortos. E esse ícone mostra, ao mesmo tempo, ele tem o poder de mostrar a sexta-feira, o sábado e o domingo, numa única representação. Nós temos ali uma alusão à cruz, mas nós temos Jesus que está de pé sobre várias portas completamente partidas, quebradas,
com pregos por todos os lados, com parafusos por todos os lados. Embaixo tudo é preto e em cima nós passamos para o azul celeste. E entre o preto total, ausência de luz, e o azul celeste, no meio da imagem, Jesus, com essas portas e parafusos e pregos e tudo partido, tudo quebrado. E ali nós temos as almas dos justos, que são as pessoas que esperavam a salvação, mas que vieram antes de Jesus. E de modo especial, nós temos na representação central a imagem de Adão e Eva, que representam ali toda a humanidade que estava à espera da salvação e que estava não nas trevas, não no inferno, percebam bem, mas que estavam à espera. À espera desse cumprimento, desse amor e dessa salvação. E Jesus, ele toma Adão e Eva, ele está assim, de um lado Adão, do outro lado Eva, e Jesus não o segura pela mão. E eu acho isso tão importante. Por quê? A mão solta. Onde é que a gente pode segurar? Se alguém está ali a morrer, alguém que vai se afogar, e se eu preciso realmente retirar a pessoa dali, o que eu tenho que fazer não é segurar pela mão, é pelo punho, pelo pulso aqui. Porque não, tem a mão aqui, a mão é maior, então aqui eu posso segurar. Jesus, ele quer tanto nos salvar que ele não toma pela mão, ele toma pelo pulso. E ele segura essas duas pessoas, um homem e uma mulher, então, pelo pulso, para dizer, vem comigo. E eu não quero perder vocês. Essa representação é espetacular. Porque ali fica o que acontece no aparente silêncio do sábado. Não é a ausência de Deus, é um modo de agir de Deus que talvez os nossos olhos, tomados pela dor, é incapaz de ver. Porém, é algo real. E aí, se eu compreendo isso, eu posso perceber que, além da minha dor, que é real, eu posso ainda clamar a Deus que vai fazer algo por mim, que se necessário for, vai me tomar pelo pulso para me tirar das trevas para a luz. Tem um texto muito antigo, que não consegue se datar e não sabe quem é o autor, que diz, levanta-te, Adão. É bem bonito. Acorda, desperta. Desperta, Adão. Levanta-te, eu estou aqui. É um texto bem longo. Como Jesus que vai entrar dentro de um sítio qualquer e vai procurar... As pessoas estão tão acostumadas com as sombras que elas estão perdidas, escondidas em alguns lugares. E é como se Deus fosse gritar dentro daquela sala. Ei, acorda e vem comigo. E é um texto que mostra o silêncio do Sábado Santo, que é realmente fantástico. É como se Jesus também dissesse, acorda, tu não fostes feito para ficar aqui. E talvez muitas pessoas que vivem a depressão, a ansiedade descontrolada, a ansiedade normal faz parte, né? Mas uma ansiedade descontrolada, que vivem um luto, que vivem uma doença incurável, precisam ouvir deste mistério, desse silêncio, deste Sábado Santo, esse grito: tu não foste feito para ficar aqui. Podemos também falar sobre nesse silêncio do Sábado Santo, ser um convite também para a gente abafar o ruído do mundo? Podemos. Ver dessa forma? Sim, porque nós estamos tão acostumados a sermos bombardeados com imagens e sons, a nossa mente é tão solicitada por tanta coisa que o essencial pode passar desapercebido. Também tem essa questão tem o silêncio ligado às nossas dores, mas também tem a falta de silêncio ligada ao excesso de ruídos da sociedade na qual vivemos. Vivemos completamente dispersos e podemos passar ao lado de coisas tão essenciais da nossa fé e da nossa vida, da nossa existência, porque não paramos para escutar. Então, de fato, o Sábado Santo é como um convite para se retirar um pouco, fazer um pouco de silêncio,
Se eu puder, pode ser no meu quarto, pode ser na natureza, pode ser na igreja. Num lugar ali, em silêncio, quietinho, sem dizer nada, e simplesmente tentar ouvir a voz de Deus que me diz: tu não foste feito para ficar aqui. Né? Seria talvez não sei se é um exercício que faz sentido para esse dia, mas talvez ter uma cruz diante dos seus olhos e apenas olhar para a cruz e estar no silêncio. Eu não sei qual é o termo correto que a gente pode utilizar para isso. Adorar a cruz, ver Olha, Jesus. eu poderia até ir mais longe. Nada. Olhar para Nem nada. crucificado. É entrar realmente num... Existem as igrejas, aqui nós estamos próximos da Bélgica. Bom, na França também há muitos. Existe uma ordem de monges na igreja chamada trapistas. E os trapistas, eles têm como objetivo também que as igrejas onde eles rezam sejam as mais despojadas possíveis. Tem uma abadia aqui perto de Rochefort, aqui na Bélgica, que eu gosto muito de ir. E até as imagens são da cor da pedra. Ou seja, é um convite para você entrar numa igreja como essa. Não há vitrais. Eu esqueci agora o nome. Esqueci o nome agora. É uma pedra que é cortada bem fininha, que deixa passar a luz, mas não tem pintura, não tem nada. É tudo praticamente da mesma cor, uma cor natural, de pedra natural. E ali você entra, e ali é o convite ideal para viver de fato esse silêncio. E sair um pouco dos barulhos, dos ruídos da vida, da solicitação de imagens, de propagandas. E faz bem. A verdade é que faz bem entrar. Tanto é bonito entrar numa igreja barroca portuguesa, por uma razão, quanto por outra razão, é bonito entrar numa abadia, quanto esta aqui ao lado, onde nós moramos, com esse despojamento total. E faz bem. É buscar mesmo a simplicidade ao mais alto nível. Ao mais alto nível, exatamente. Vamos ao domingo? Vamos ao domingo e vamos à ressurreição, que já está a chegar no final do nosso podcast. Sim. Mas não faz sentido falar de Páscoa sem falar da ressurreição. Né? E, Padre, o que é que significa, na prática, acreditar na ressurreição? O que é a ressurreição? Como nós falamos mais ou menos no começo do podcast, sobre a passagem. Páscoa significa passagem. Primeiramente, então, essa expressão vem do povo israelita, passagem da escravidão do Egito, através do Mar Vermelho, para a terra de Canaã, a terra prometida. Esta mesma ideia, essa mesma palavra, essa mesma expressão, ela é utilizada desde o começo do cristianismo para falar da passagem de Cristo da morte para a vida. E poderíamos entrar em questões bem complexas, e eu acho que não vem ao caso. Como é esse corpo de Jesus? O que é essa ressurreição concretamente naquela passagem do Evangelho da vida de Jesus? O que a Bíblia relata concretamente é que Jesus tem o mesmo corpo, aliás, o corpo, como já dissemos, com as mesmas marcas do sofrimento, e que Jesus entra e sai de salas fechadas. Inclusive, ele entra e sai da mesma sala onde aconteceu o jantar pascal, o Seder. Os discípulos estavam ali, escondidos, com medo, e Jesus entra e diz: a paz esteja convosco. Né? Quando, naquele momento, Tomé não estava ali, tem essa famosa cena onde Tomé depois, os discípulos contam para Tomé: nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, e Tomé diz: se eu não vê-lo, se eu não tocar as suas chagas, se eu não tocar o seu lado, eu não acredito. E depois Jesus mesmo vai, toque, faça a sua experiência. Que corpo ressuscitado é esse?
esse mesmo corpo propõe, para utilizar uma expressão brasileira, faz um churrasco, um peixe grelhado à beira do mar da Galileia, quando os discípulos chegam de barco e oferece para os discípulos. Se quisermos entrar numa discussão sobre o que é o corpo ressuscitado de Jesus concretamente, eu vou dizer, podemos desligar agora, não tenho resposta. Porque essa experiência concreta do que é um corpo glorioso, que essa é a expressão, um corpo ressuscitado e glorioso, não faz parte da nossa experiência. Somos convidados a acreditar e acreditar também que se Deus nos fez de modo tão perfeito, seria uma pena que tudo acabasse de qualquer jeito. Então, o nosso corpo ele foi desejado por Deus, ele foi pensado por Deus, o nosso corpo é complexo, talvez a máquina mais complexa que exista na Terra, e é esse corpo complexo que ressuscitou de dentre os mortos. Como? Não sei. Como era? Não sei. É uma outra... E também aí é um convite para entrarmos justamente numa outra dimensão e numa outra realidade que vai além da nossa realidade. De fato, uma vida gloriosa, uma vida ressuscitada, é uma vida que está ligada à nossa vida. Jesus tem o mesmo corpo. Então, uma vida gloriosa, uma vida de ressuscitado, é algo que está em continuidade com a nossa vida de agora, porém transformada, transfigurada, sem dor. Transformou a dor. Uma vida, um corpo transformado. É onde a gente fala do mistério da fé. Mistério da fé. Exatamente. Então é uma vida transformada. Somos chamados a ter uma vida gloriosa com um corpo glorioso que vai além da nossa capacidade humana de compreensão, mais do que a nossa capacidade humana de compreensão do que é, ok? Não corresponde, não pode responder essa pergunta. Porém, isso é o anseio, o desejo mais profundo do ser humano. É uma vida transformada. E é essa perspectiva da Páscoa, a partir do corpo transformado, transfigurado ou glorioso de Jesus, que nós somos chamados a entrar então nessa dinâmica de uma transformação total. E Jesus faz uma promessa de uma realidade onde não vai haver mais dor, nem luto, nem lágrimas. Porque a primeira terra, a primeira realidade desapareceu. E um novo mundo, uma nova terra, uma nova realidade. Eu tento colocar palavras que possam ajudar a quem ouve a compreender. Aparece. Isso é a promessa que está em Apocalipse 21 e 22, são os 2 últimos capítulos da Bíblia. Então, uma realidade completamente diferente daquilo que nós vivemos, mas ligadas à realidade que nós vivemos. É isso que é muito interessante. Sem renegar, sem recusar nada daquilo que vivemos. O que também exige de nós uma responsabilidade. Porque a vida eterna não é algo para depois da morte. Se o corpo de Jesus glorioso é o corpo de Jesus que foi condenado, crucificado e tal, significa que também nós construímos a nossa vida eterna com aquilo que nós temos hoje. Com esse corpo que eu tenho hoje e com as decisões que eu tomo hoje. E eu volto naquela ideia do julgamento de Jesus, que não é tanto Jesus dizendo você para lá, você para cá, mas as minhas escolhas de hoje definem o caminho que eu vou tomar depois. E em outras palavras, pelo menos é dessa forma que eu interpreto e vejo, posso estar errado, se estiver errado, gostaria que você me corrigisse, porque a gente também pode ver a ressurreição como não é o fim, mas o início. Não é o fim, é o início de uma vida nova, mas ao mesmo tempo é a continuidade da minha vida de agora. Mas é algo novo. Eis que faço novas todas as coisas, é uma promessa que de uma maneira ou de outra, com essas palavras ou palavras semelhantes, está presente de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse. E esse faço nova todas as coisas
se concretiza de modo intenso, bonito, com a ressurreição, e perfeito, na verdade, com a ressurreição de Jesus, que mostra que, apesar de toda dor, o mal, as trevas, o túmulo, não tem a última palavra. Né? Que a vida, ela vence sempre. E se eu não acreditar que a vida vence sempre, e como a palavra de Deus diz que Deus é amor, e que o amor é mais forte do que todo o resto, do que o ódio, por exemplo, não vale a pena acreditar. São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Ou seja, a nossa fé não tem sentido, porque se a morte prevalece sobre a vida, não vale a pena acreditar. Se o ódio o ódio das pessoas que mataram Jesus é mais forte do que o amor de Jesus por nós, também não tem sentido. Então essa frase de São Paulo é fantástica. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Porque de fato, nada tem sentido se Jesus não ressuscitou. A cruz não é a última palavra, o túmulo não dá a última palavra, a morte não dá a última palavra, o ódio das pessoas não dá a última palavra. E para voltar naquela imagem que eu dei do ícone do ressuscitado, Jesus com essas portas todas quebradas, partidas, mostra que Jesus ele vem para abrir as portas que estavam fechadas pelo mal. As pessoas estavam naquela morada dos mortos, à espera, mas elas estavam presas, se podemos dizer assim, utilizando expressões do nosso dia a dia, estavam presas nas trevas do ódio, da desconfiança, do medo, da culpa, da tristeza. Estavam presas ali. E Jesus, quando ele vem com a cruz e com essa descida aos infernos, ou a morada dos mortos, Jesus vem para quebrar tudo isso, é para mostrar que aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, aconteceu. As portas que o ódio fechou, Jesus não somente abriu delicadamente, ele estourou as portas. Né? É verdade. Onde reinava a desconfiança da traição, Jesus também foi traído. Perceba que se nós começarmos a observar tudo o que aconteceu com Jesus, são tantas situações que têm a ver com a nossa vida. Quando nós choramos a morte de alguém, Jesus chorou a morte do amigo Lázaro. Quando nós estamos ali com ódio e nos tornamos desconfiados em toda a nossa existência porque alguém nos traiu, Jesus também foi traído. Tudo isso nós vivemos. Não vou dizer que Jesus teve medo, mas Jesus também apreendeu aquele momento, Pai, afasta de mim este cálice. O homem Jesus naquele momento, ao perceber a realidade que está à volta dele, diz, oi, isso é grave. Nós também temos os nossos medos e apreensões, e Jesus, passando por tudo isso e dando a vida, e recebendo a vida, na verdade, a ressurreição, ele diz, olha, não fique paralisado no medo. Jesus, ele diz, afasta de mim este cálice, mas ele enfrenta. O medo não tem que dar a última palavra na nossa vida. E depois a tristeza e tudo mais. Jesus estava triste até a morte, diz a Bíblia. Jesus estava tão triste, que ele suou sangue. E a própria ciência pode explicar isso. É um sofrimento tão elevado que o corpo responde de modo completamente inesperado. Né? E Jesus passa por tudo isso para dizer, olha, todas essas portas aí, tantas outras, eu vou destruir. E a ressurreição destrói. Eu acho que essa mensagem também da ressurreição para nós, ela é muito viva e muito importante para mostrar que a ressurreição não é algo do passado, ela é para nós hoje. É o presente. E a ressurreição pode acontecer em nós hoje. Transformando. Exatamente. Né? Transformando, permitindo Jesus agir sobre nós, permitindo a gente se permitir ser humilde, né? Que é o convite, um dos convites também de Jesus Cristo, que nos leva à santidade também, a permanecer humilde. E então a ressurreição pode acontecer hoje. Sim.
pode acontecer amanhã, pode ter acontecido ontem. E quantas Nossa, pessoas ao longo da minha existência, bom, primeiramente eu posso olhar com 2000 anos de história da igreja, quantas pessoas que eram terríveis e que tiveram as vidas transformadas pela presença do Cristo vivo. Paulo é um exemplo. A começar por Paulo, muito próximo de Jesus, que não conheceu Jesus fisicamente, pessoalmente. Paulo vai conhecer Jesus depois da morte e ressurreição de Jesus, como nós. E Paulo e tantas outras pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela presença do ressuscitado. E hoje também na nossa vida, quantas pessoas têm a vida transformada por Jesus, sem querer desenvolver um testemunho muito longo. Eu faço parte das pessoas que era extremamente fechada em mim mesmo, não gostava de falar com ninguém, não gostava de ter ninguém à minha volta, queria ter as melhores notas da escola, queria tudo para mim. E que num determinado dia, com quase 16 anos de idade, participo de um acampamento de jovens. E ali eu sinto pela primeira vez na minha vida algo espetacular, de uma presença que entra na minha vida, no meu túmulo, que é uma expressão bonita, já que falamos da ressurreição e da morte, que entra uma luz, então, que entra no meu túmulo e que abre todas essas portas que eu falei e que me permite ser mais dócil, que me permite ser mais aberto, que me permite querer ajudar as pessoas, a tal ponto de que eu sou capaz de um dia de tomar uma decisão de deixar toda a minha carreira para me tornar padre, para que essa experiência que eu recebi possa ser compartilhada. As pessoas, os adolescentes da época que estudavam comigo dizem que eu sou a prova de que Deus existe. Então, essa ressurreição ela é real para mim hoje. E ela acontece na minha vida hoje. Muito bonito. Que belo podcast, Catarina. O testemunho é maravilhoso. Eu achei muito bonito essa partilha agora, afinal, padre, porque muitas pessoas às vezes acham que é preciso grandes transformações para podermos sentir logo a presença de Deus. Eu acho que a partir do momento que nós nos permitimos ser tocados, tudo é transformado. A transformação acontece. Acontece. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. É verdade. O silêncio de Deus, retomando os dois aspectos do silêncio do Sábado Santo, pode ser também um excesso de barulho que me impede de ouvir o que Deus diz. É verdade. Então temos que ter, para utilizar as expressões que utilizamos aqui, né? O silêncio de Deus talvez não seja tão absoluto, talvez sejam simplesmente os meus ouvidos que estão atentos a tantos outros barulhos. Que não estão a tomar atenção ao que é preciso. Exatamente. Estão a desviar a nossa atenção Exatamente. do real e do verdadeiro. Exatamente. Bom, muito bem. vamos ao nosso... Temos um pequeno sorteio, né? Sim, sim. Os nossos ouvintes já conhecem. O padre vai pedir ao padre para tirar um. Oi, vieram vários aqui. Pronto. Vamos ver o que é que vai sair. Salmo 46 tem tudo a ver com o que falamos. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, acho que essa passagem, esse versículo é um hosana, porque ele toma conta das nossas dores, as nossas tribulações, e ao mesmo tempo reconhece que Deus é aquele que pode escutar e trazer as respostas e assumir as nossas tribulações, porque Ele é de fato nosso refúgio e fortaleza. Maravilhoso. Deixa-me só acrescentar uma coisa antes de terminarmos, porque toda a conversa que tivemos aqui hoje, e depois as pessoas vão poder ouvir também o podcast, eu acho que é importante este tipo de projetos que nós estamos a trazer e a querer partilhar, para nós podermos também dar continuidade àquilo que Deus nos quis ensinar, quer ensinar e quer que a gente leve para o resto da vida, que é nós também podermos fazer parte desse caminho bonito que fez de partir portas e de chegar com esta mensagem de uma forma leve para que as pessoas conheçam e possam se deixar ser tocadas. E pegando um pouquinho nas suas palavras, padre, eu acho que é muito bonito este tipo de... nós temos muito gosto mesmo em fazer estas conversas e aprendemos muito também. Portanto, hoje eu acho que eu tive num lugar de aprendizagem total, porque acho que é
nos colocarmos neste lugar humilde de eu já conheço algumas coisas, mas quero aprender ainda mais Sim. e vou permitir que essa informação chegue. E o nosso objetivo com o podcast também é mesmo isso, é poder chegar a quem nos ouve de uma forma descomplicada, super leve e super compreensível, para que se permitam que a mensagem vos chegue e que olhem com outros olhos para isto que é ter fé e de ter Deus nas nossas vidas. Sim, sim. Só nesse mesmo caminho, o que Deus faz, na verdade, é muito fácil de compreender. Nós é que complicamos tudo. Verdade. Então, acho que existe de fato um desafio hoje, um desafio muito grande de tentarmos dizer a nossa fé com palavras mais acessíveis e levando em conta também a linguagem de hoje, a linguagem do dia a dia, a linguagem das novas ciências, a linguagem da psicologia, a linguagem das terapias, a linguagem da filosofia moderna, a linguagem da sociologia moderna. Porque se não houver uma mínima adaptação da nossa linguagem, todo esse conteúdo tão bonito fica reservado a alguns eruditos, que não é o objetivo, né? Que foi o caso no início. Sempre, claro, ainda é o caso em tantas Sim, situações. muitas situações, mas principalmente não. 2000 anos atrás, Sim. há 3000 anos atrás com o Antigo Testamento. A mensagem em si é simples. É simples. Exato. Padre, muito obrigado por esta conversa Muito bem. enriquecedora, muito Transformador. Transformadora, que nos ajuda a transformar a dor. a É dor, verdade. de muito aprendizado. E antes de a gente concluir, há sempre um pequeno pedido que a gente faz aos nossos ouvintes, seja no YouTube, seja no Spotify. Se calhar o Padre André sabe o que é que a gente vai pedir agora, que é muito usual se pedir, porque isso ajuda com que o podcast chegue a mais pessoas, que é... Curtir, compartilhar. Exatamente. No Brasil fala curtir, acho que É deixar o like. Deixa um like, compartilhe, ouça primeiramente e depois compartilhe com as outras pessoas se isso que foi dito faz sentido para você também, né? Eu acho que sim. Exatamente. E deixar um pequeno comentário. Se a ressurreição já aconteceu na vossa vida, se vocês querem partilhar isso com a gente, por comentário, que a gente lê os comentários, é sempre muito bom. Claro que sim. Prontos. E obrigada por estarem desse lado. E encontramos-nos num próximo episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus e até à Até à próxima. próxima. Está feito. Muito bem. Merci beaucoup. Maravilhoso. Também. Eu amei. Muito bem. Vamos aqui.